Boa tarde aos irmãos de São Paulo. Hoje vou falar, o tema da mensagem de hoje, Evangelho da Glória de Deus. Primeira mensagem, semana 2, o Evangelho da Glória de Deus. Tema geral, a igreja, coluna e base da verdade. Versículo central de hoje é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Antes de entrar na mensagem, eu queria falar meu sentimento sobre o que está acontecendo conosco. Realmente nós estamos num momento único, porque estamos na aurora. E também, que a espiritual intensificou com essa pandemia. Desde ano passado, realmente a aurora começou e estamos na plena guerra, que é a guerra espiritual. Eu louvo o Senhor pela palavra profética, porque Ele nos deixa bem claro aonde nós estamos, em que momento nós estamos, também quem nós somos e também para onde nós vamos. Não somente isso, também mostra toda assim quem é nosso adversário e também qual é a estratégia dele. Mais do que isso, a palavra profética mostra o que está no coração de Deus. É plano de Deus. E também mostra toda a nossa direção, o que nós temos que fazer. Aleluia, porque nós temos tal palavra profética ainda confirmado. Tudo que está acontecendo depois que é proferido pela palavra profética, os últimos 3, 4 anos, realmente Espírito Santo trabalhando mais intensamente, 7 Espírito está concluindo, acontecendo realmente como Marcos capítulo 16, o Senhor estando conosco, abençoando, acompanhando, muitos milagres, prodígios, sinais estão nos acompanhando. Eu louvo o Senhor por causa disso. Então, com essa visão, está falando sobre o Evangelho da glória de Deus. Aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, falando assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Nessa última, assim, nesse momento, realmente cada vez mais, não somente nós temos palavra profética, essa palavra profética tem que ser nossa realidade. Nós temos que ter conteúdo, temos que queimar toda essa palavra dentro de nós, revelando para nós, dando encargo, isso tem que queimar dentro de nós. Tem que ser essa palavra nossa realidade. Então, primeiro, vamos ver o que é Evangelho da Glória. Não é algum evangelho superficial. O Senhor nos salvou, né? Não somente salvou, mas perdoou nossos pecados, foi reconciliado com Deus, né? E também, a intenção de Deus, Ele nos santificar, transformando nossa mente, conformando a imagem de Cristo, no final, levando para dentro da glória de Deus. Pela palavra profética, o Senhor nos mostra que a intenção de Deus é alguma coisa muito profunda, muito grande para nós. Ele quer nos introduzir dentro dele. Ele quer nos levar para dentro da sua glória. Nós vimos alguns meses atrás, Provérbios capítulo 8, 30 e 31, Deus Filho está falando que
folgando, alegrando perante Ele, perante Pai, em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Deus Filho com Deus Pai sempre estava dentro de alegria, cheio de prazeres, regozijando, mas tudo isso, agora Ele quer nos introduzir através do Filho para dentro dessa harmonia, dentro desse ambiente. Isso é vontade do Senhor. João capítulo 14, 6, por isso ele fala assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui não está falando que não vem para céu. A intenção de Deus não é como a maioria das cristãos está pensando, que não é questão de lugar. Ele não vai levar para céu, mas a intenção de Deus, Ele quer nos levar para dentro do Pai. Também, João capítulo 14, versículo 20. Naqueles dias vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, eu em vós. A gente não vai entrar diretamente para Pai, mas através do Filho, estamos dentro do Pai. Por isso, recentemente foi falado, Satanás, com toda maneira, a igreja em Pérgamo, ele quer negar, ele quer realmente confundir sobre Deus triuno. Deus é triuno para nos levar para dentro da glória do Pai. Jesus é o Senhor, amém. Agora, também toda a Bíblia, principalmente a Epístola de Paulo, sobre Romano, nós estamos, alguns anos atrás, mostrou para nós bem claramente que a intenção de Deus, não somente salvar do nosso pecado, né, e também dando vida eterna, mas Ele quer, através de Romano, nós podemos ver que reconciliou, mas também justificou e santificando, transformando todo o nosso ser até a glória, até chegar à glorificação. Romanos 8, capítulo 17, fala assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Para entrar nessa glória, a gente vai passar pelo sofrimento, mas a gente vai passar juntamente com Cristo. Hebreus 2, versículo 10. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação dele. Próprio Cristo, para nos levar para dentro da glória, Ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Por isso também para entrar na glória, também temos que passar pelo aperfeiçoamento por meio de sofrimentos. Recentemente nós vimos também pela palavra profética, Salmo 23, nossa vida cristã, quando nossa jornada, principalmente nos últimos tempos, a gente anda vale da sombra da morte. A gente realmente precisa, é necessário de passar pela vale da sombra da morte. Só que tu está comigo. Jesus, Cristo, Deus está conosco. Tem bordão e cajado, me consolam. Ele nos consola com cajado e bordões. Com essa pandemia, todo mundo sofre. Deus permite toda essa situação para avalar nossa vida.
tendo esse tipo de sofrimento, Salmo 23, vale da sombra da morte, muito sofrimento, muita dificuldade, cada um, né, situação diferente, mas a gente passa pela vale da sombra da morte. Mas a gente sabe que o Senhor permite isso para nos aperfeiçoar, para tirar tudo que não pertence a Deus, toda a nossa coisa natural, né? Falta de santidade, falta de justiça, toda coisa natural precisa ser transformado. Por isso o Senhor permite esse vale da sombra da morte. Só que esse tipo de sofrimento, esse tipo de aperfeiçoamento, é realmente intenção para nos levar para dentro da glória. Por isso, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, fala assim: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Não é que um dia a gente vai entrar na glória. Claro, a gente vai entrar na glória. Mas pelo esse versículo, hoje nós podemos experimentar glória. Glória em glória, podemos ser transformados. Não somente sofrimento vale da morte, também Salmo 23, versículo seguinte, fala que prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Estranho, né? Porque a gente vai ficar na mesa, na hora de comer, na hora de desfrutar, nosso adversário está em nossa frente. Isso é muito profundo. Não é vale da sombra da morte. Mas muitas vezes a gente servindo na igreja, a gente ainda tem nossa alma, nossa ambição, falta de pureza de coração. Isso assusta. Né? Então, o Senhor, através de adversário na frente de nossa mesa, mostrando o que está dentro de nosso coração. Aquele terra com pedregulho que está oculta dentro de nós, que muitas vezes não aparece, mas de vez em quando aparece nosso orgulho, nossa ambição, acha que nós somos melhor do que irmãos. Esse tipo de situação, por isso o Senhor realmente permite esse adversário à frente da nossa mesa. Então tudo isso é sofrimento. O Senhor avala pela palavra, o Senhor ilumina e avala. Recentemente foi falado palavra que avala com o livro de Hebreus. Nós louvamos o Senhor. Tudo isso, todo esse sofrimento, o Senhor permite para nos levar para dentro da glória. Por isso, Atos 14 fala assim: exortando-os a permanecer firme na fé, com todo esse sofrimento, todo esse aperfeiçoamento, nós temos que ficar firme na fé. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Intenção de Deus para nos levar para dentro do reino e da glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação. Aleluia! Embora nós sofremos, enfrentando dificuldade, por fora e por dentro. Às vezes, pessoa bem perto, irmão bem perto, ou própria nossa pessoa mesmo. O Senhor permite toda essa situação, todo esse sofrimento, tribulação, não dá para comparar eterno peso da glória. Bom, então, isso é o Evangelho da Glória de Deus. Agora, o que nós temos que fazer? Diante dessa revelação, intenção de Deus,
vontade de Deus, que Ele quer nos levar para a glória de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que pregar o evangelho da glória de Deus bendito. 1 Timóteo capítulo 11, né? Falou que o evangelho da glória de Deus bendito, do qual, em que foi encarregado. Paulo foi encarregado, cheio de energia, cheio de bateria, cheio de visão, cheio de vontade, mesmo com todo tipo de sofrimento. Paulo realmente foi exemplo para nós. Ele estava encarregado, cheio de energia. Mas é interessante que aqui, 1 Timóteo 1:18, aquele cooperador jovem tão fiel a Paulo, ele estava encarregado, mas começar terminando bateria, está ficando fraco. Realmente estava apagando fogo. E esse capítulo 1 Timóteo capítulo 1:18, este é dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Então, realmente o encargo de hoje, todos nós temos que ser encarregados, não somente ouvir a palavra profética. Igreja em Éfeso tinha palavra profética, só que perdeu o primeiro amor. Ouviu palavra profética, só que não estava encarregado, não estava queimando, como mensagem de semana passada. Não tinha fogo. Senhor Jesus. Por isso Timóteo também tinha fogo, mas estava apagando. Precisa abanar, precisa pegar de novo esse encargo, precisa ficar encarregado. E 1 Timóteo capítulo 3:9, falando assim, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então precisa conservar, precisa ter bom depósito, conservando o mistério da fé. Esse mistério da fé, nós vimos que realmente é o que está no coração de Deus, é plano de Deus, economia de Deus, tudo que Paulo falou para Timóteo, diretamente e indiretamente para outros apóstolos, isso é mistério da fé, o que está no coração de Deus. Então, Timóteo estava, assim, a visão dele estava enfraquecendo, né? Não estava queimando com essa palavra, por causa de dificuldade na igreja em Éfeso. Por isso temos que conservar o mistério da fé. Toda palavra que estamos ouvindo com essa palavra profética, precisa queimar nosso coração. Se não queimar nosso coração, a gente não vai queimar o coração das outras pessoas. Pregação de evangelho é se queimar e também levar fogo para outras pessoas. Se a gente não queimar, não tem fogo, não vai botar fogo nas outras pessoas. Senhor Jesus. Por isso, realmente, 2 Timóteo capítulo 4:2, quer dizer, últimas palavras de Paulo. Ele fala assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Toda epístola de Paulo, Romano, e todas epístolas, realmente aquela ideia subjacente, aquele que é base, não aparece muito, mas o encargo assim principal é pregar o evangelho. Não somente epístola de Paulo, 4 livros de evangelho, Mateus a João, também termina concluindo com a comissão de pregar a palavra. Livro de João, não somente pregar o evangelho e ensinar, mas apacentar, né? Então, com isso, recentemente, tudo que está acontecendo, todo milagre que o Senhor está levantando, agora, o que nós temos que praticar? Temos que praticar comportagem por hora.
não com peso, obrigação, mas esse encargo, esse fogo precisa primeiro queimar dentro de nós. Tendo tempo ou não, realmente arruma meia hora, uma hora por semana. E também toda oportunidade que a gente encontrando pessoas, nós temos que pregar o evangelho. Isso é reportagem por hora. Mas recentemente, semana passada, nós falamos com alguns irmãos aqui em São Paulo, devido a reportagem dinâmica está contactando muitas pessoas. E uma irmã que apacentava um ou dois, de repente agora, esse ano, ela sozinha está apacentando 30 irmãos. 30 irmãs. Isso é uma bênção do Senhor, né? Senhor Jesus. Por isso, Mateus 24, 45, 46, quem vai dar sustento devido a seu tempo? Bem-aventurado aquele que Deus, quando o Senhor vier, acha fazendo assim. Realmente estamos abençoados. O Senhor está abençoando, o Senhor abençoando o corpo dinâmica e ganhando muitas pessoas. Agora nós temos muitas pessoas para apacentar. Não somente alguns irmãos, irmãs, né? Eu acho que todos nós temos que pegar encargo de pregar o evangelho, principalmente apacentar as pessoas. Né? Agora, a palavra dessa semana mostra nós temos que encarregar, temos que pegar fogo. Mas como podemos pegar esse encargo? Como podemos pegar fogo? Então, como eu falei, primeiro, fundamental é palavra profética. Temos que ter bom depósito. Senão, nossa pegar fogo pode ser superficial. Muitos cristãos na denominação, realmente eles passam a noite, geralmente sexta-feira à noite, né? E falam dom de língua, isso, aquilo, pega fogo. Mas depois some. Como se fosse a gente botando brasa no carvão, né? Joga álcool por cima e taca fogo, então só queima álcool, daqui a pouco não pega fogo. Por isso, esse fogo tem que começar por dentro. Toda a coisa do Senhor começar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até com o fim da terra. Temos que começar não na alma, nem no corpo, trabalho do Senhor. Temos que começar pelo Espírito, por dentro, mais centro, mais fundo. Deus trabalha assim, isso é maneira de Deus trabalhar. Então, Lucas 12, 49, o Senhor estava abafando aqui. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Bem quisera que já estivesse arder. Tenho, porém, um batismo no qual hei de ser batizado, e quanto me angustia até que o mesmo se realize. O Senhor estava angustiado. Ele quer que realmente, ele veio aqui para botar fogo. Só que ele não estava conseguindo. Porque ele ainda não recebeu, ele não morreu. Quer dizer, esse batismo que está falando é morte do Senhor na cruz. Então, nós sabemos, dessa mensagem fala a definição sobre piedade. 1 Timóteo 4,7, exercita-te pessoalmente na piedade. Então, esse exercita piedade, na verdade, simplesmente está falando exercitar o nosso espírito. Nós temos que queimar, né? Então, esse queimar, precisa queimar primeiro no espírito. Então, Romanos capítulo 12, é capítulo que fala coisa prática da vida da igreja, né? Então, nós podemos ver, Romanos capítulo 1,
capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E versículo 2, e vós conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 11, no gelo, não sejais remissos, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Então, aqui fala sobre corpo, alma e nosso espírito. Pela nossa experiência, para realmente receber esse encargo, para queimar, pegar fogo todo o nosso ser, pela essa mensagem eu percebi, tem que começar pelo espírito. Aqui fala pelo corpo, depois o pensamento, mente, depois espírito. Mas para pegar fogo, nós temos que começar pelo espírito. A gente invocando o nome do Senhor, não somente invocar. Na verdade, experiência de invocar o nome do Senhor, através de invocar o nome do Senhor, a gente purifica, né? Apartar da toda injustiça e também purifica nosso coração, com coração puro, aquele que busca o Senhor, invocando o nome do Senhor. Mas principalmente quando invocar o nome do Senhor, a gente vai ficar dentro do Senhor, dentro do Espírito. Evangelho de João, capítulo 15, fala que você está em mim, através de invocar o nome do Senhor, mas eu em vós. O versículo seguinte fala que minhas palavras em vós. Então, primeiro nós temos que usar nosso espírito para ficar dentro do Espírito, dentro de Cristo, mas em seguida, a palavra tem que entrar dentro de nós. Então, realmente, primeiro, nós temos que usar, liberar nosso espírito, cheio de espírito, invocando o nome do Senhor e também falando hino. Também, principalmente, nós temos que praticar, orando, lendo a palavra. E também, temos que ruminar a palavra. Recentemente, essa palavra, como se fosse Catarata Iguaçu. Muitas palavras, um atrás de outro, toda semana. 4 irmãos que estão na frente, toda semana está falando palavra não superficial, palavra que tem muito conteúdo, muitos versículos. Se a gente não ruminar, vai ficar aquela situação de Éfeso. Não vai queimar, não vai ser encarregado, não vai ter fogo. Muitas palavras, muito conhecimento, mas aquele não tornou nossa realidade. Por isso, encargo dessa mensagem está mostrando, nós temos que queimar primeiro pelo Espírito, mas essa palavra temos que ser ruminado, temos que ser meditado, depois nós temos que falar, né? Um encorajando o outro. Essa prática é muito saudável, precisa fazer isso. Senão, mensagem após a mensagem, parece que nós temos palavra profética, só que essa palavra não nos torna realidade. Não queima dentro de nós. Aqui, como eu falei, Paulo tinha ele foi encarregado. Agora, Timóteo também precisa ser encarregado. Nós também, quando houve mensagem de Ezra, mensagem de Pedro, o irmão André, o Miguel, era encargo dele. Quando houve, através de ruminar a palavra, visitar a palavra, essa palavra que ouviu tem que ser nosso encargo. Senão não vai queimar. Não adianta ouvir a palavra. Temos que tornar nosso encargo. A palavra tem que ser real, a palavra tem que tornar nosso encargo.
Senhor Jesus. Então, assim nós liberando o Espírito, Efésios 3, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante a seu Espírito no homem interior. E assim habita Cristo no vosso coração pela fé, estando vos arraigado e alicerçado em amor. Esse versículo é muito precioso. Por isso, quando Paulo, antes de falar esse versículo, ele para e começa a orar de novo para o Pai, para revelar isso. Então, aqui está mostrando que riqueza da sua glória, aqui fala glória de novo, né? Seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, realmente, Espírito de Deus com nosso homem interior, nosso Espírito, primeiro tem que trabalhar em nosso homem interior, fortalecer, tem que pegar fogo, cheio de Deus, cheio de Espírito em nosso homem interior. Assim habita Cristo em vosso coração. Está vendo? Primeiro Espírito, depois coração. Coração é consciência, mais nossa mente, vontade e emoção. Então, primeiro tem que pegar fogo no Espírito. Depois, assim, Cristo começa a habitar, não somente em nosso Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quer dizer, Espírito já habita dentro de nós, Cristo já habita dentro de nós. O problema é que Cristo ainda não está habitando em nossa mente, vontade e emoção. Então, aqui está falando, fortalecendo assim nosso homem interior. Isso vai influenciar e Cristo começa a habitar em nosso coração pela fé. Então, pela fé, começa estando vos arraigado, alicerçado em amor. Está vendo? Então, começa pelo Espírito, como foi falado em Romanos capítulo 12, isso vai influenciar primeiro nossa mente. Nossa mente vai ser renovada pela palavra, para saber qual seja a agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, não somente o Espírito pega fogo, mas a nossa mente vai ser transformada, conhecendo a vontade do Senhor. Não somente isso, não somente a nossa mente. Aí nossa vontade começar a gostar, né? Ficar forte, começa a ter poder para decidir. Pela dessa mensagem, ditado brasileiro fala que querer é poder. Quando nossa mente muda, transforma, nossa vontade vai querer. Vai querer realmente conhecer mais a vontade do Senhor, com a vontade do Senhor, e também quero praticar para realizar, quero ser útil na vontade do Senhor. Aí, o que falta? Falta a nossa emoção. Nossa emoção vai encher de amor. Encher de amor, estando vos arraigado e alicerçado em amor. Então, nossa emoção também muda. Todo o nosso coração agora está cheio de vontade do Senhor. Quer dizer, começar pela fé, mas acabar em amor. Com esse amor, a gente vai pregar o Evangelho, vai falar a palavra profética para outras pessoas e também apacentar outros irmãos. Senhor Jesus, assim, toda a nossa coração, né? E nossa alma vai ser transformado. Então, por isso, nessa mensagem, fala sobre mente sóbria, né? Dessa maneira, com palavra profética, espírito queimando, nossa pessoa muda, vai ser pessoa mais equilibrado, vai ser mais centro desse universo, não vai para a direita, esquerda, não vai ser influenciado pelo mundo, tudo realmente a artimanha de Satanás, a gente não vai ficar influenciado, a gente vai ter
mente equilibrada, mente sã, mente sóbria. Isso fala 1 Timóteo capítulo 3, 2, bispos têm que ter mente sóbria. Então, por isso, bispo, para ser bispo, tem que exercitar o Espírito, enchendo com palavra profética, para ter cheio de encargo, né? Cheio de Espírito, com mente sóbria. Não somente bispo, também Titos 1:8 também fala que bispo tem que ser sóbrio, repete de novo. E Tito 2, versículo 2, fala que homem idoso, né? Mesmo não sendo bispo, homem idoso tem que ter mente sóbria. E também 2:5 fala que jovem recém-casada, né? Também tem que ter sensato, tem que ter sobriedade, tem que ter mente sã. Tudo isso, por isso, todo mundo temos que ter cheio de Espírito, cheio de palavra, cheio de encargo, Senhor Jesus. E também, não somente Paulo, mas Pedro também fala. Antes de Pedro, quer dizer, Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, fala que nós não somos de noite, somos de dia, né? E por isso nós temos que ter mente sóbria. Então, está ligado com a volta do Senhor. Principalmente nesse momento único. Já começou a época de Apocalipse. Estamos em plena guerra. Daqui a pouco o Senhor vai voltar. Nós temos que ter mente sóbria. Pedro também fala, 1 Pedro 1, versículo 13, ser sóbrio na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 4, 7 de 1 Pedro também, as coisas estão próximas, portanto, criterioso e sóbrios. Conclusão. Romano 8, 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Hoje nós vimos realmente esse Evangelho da glória de Deus. Isso é a intenção de Deus, isso é a vontade de Deus. Por isso, nós temos que ter realidade disso. Então, pela mensagem de hoje, nós podemos ver como podemos chegar a isso. Primeiro, nós temos que exercitar nosso espírito. Mas também, muito importante, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser nossa realidade. Para isso, temos que fortalecer o nosso homem interior, exercitando o espírito, usando a fé, precisa crescer, não somente espírito, Cristo precisa habitar dentro de nossa mente, vontade e emoção. Então, com realidade. Quando fala pregar evangelho, quando não tem essa realidade, puxa vida, parece que é obrigação, nós temos que pregar evangelho. Não é assim. Tendo essa realidade, quando ficar encarregado, pegando fogo dessa maneira, com prazer a gente vai pregar evangelho. Com toda a situação, a gente vai pregar evangelho. Jesus é o Senhor. Amém.